Olá, seja bem-vindo a mais um Jesus Pode. É isso aí, eu estou aqui mais uma vez com um amigão aqui, homem de Deus, delegado Fabiano Oliveira. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, André. Obrigado a todos os telespectadores do Jesus Pode. Estamos mais uma vez aqui. Muito prazer, muita alegria de estar aqui mais uma vez, contribuindo aí para que Deus possa abençoar as pessoas através da internet, né? Que é um meio espetacular aí de falar das grandezas e das coisas de Deus. E conte com a gente aí sempre. Muito bom. Obrigado que você está compartilhando. Nós estamos aumentando a audiência, graças a Deus. Nós diariamente queremos falar de Jesus, queremos compartilhar de Jesus. Nosso compromisso aqui não é ficar falando de igreja A, B ou C, cada um tem a sua igreja, cada um serve na sua comunidade. Eu quero aqui compartilhar o que Jesus está fazendo na minha vida, na vida do Fabiano, e também um dia te convidar para estar aqui contando o que Jesus está fazendo na sua vida também. Eu trabalho numa editora, a Editora Jesus. O Fabiano Oliveira, amigo meu, também autor da casa, publicou aqui a obra Servidor Público com Propósito, uma obra maravilhosa, você que ainda não tem, né? Isso aí. Já apresentamos no último episódio que você teve aqui com a gente, né? No 007. Exatamente. E olha... Aproveita o fim do ano aí, aquele seu amigo, parente, que é servidor público, que está precisando de um puxãozinho de orelha aí, para melhorar, para ser um servidor público mais dedicado, ó o presente aí, ó o presente aí para você poder contribuir com a glória de Deus. A partir do momento em que ele se tornar um servidor público com propósito, ele vai com certeza refletir no trabalho dele os valores e princípios de Deus, e Deus vai ser glorificado com isso. Mas parabéns mais uma vez pela sua iniciativa de compartilhar através de uma excelente literatura. Todos, né, que já puderam mergulhar, né, nesse texto se surpreendem, né, e positivamente, porque você realmente colocou o coração ali e a sua experiência, né, como delegado. Então, você curte, você compartilha, se você gosta, se você quer fazer parte desse ministério, é fazer chegar essa mensagem que Jesus pode salvar, pode curar, ele pode libertar, ele pode nos dar... Pode tudo, né? Ele é o Senhor dos senhores e ele quer fazer muito mais. Mas eu vou colocar aqui um texto, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Esse texto está no teu livro. Você consegue ver aqui, Fabiano? Vou achar aqui no livro para você ver se consegue... É um texto do... Opa, sai. Aqui. Não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, aqui, mas também muito sacrossanta e honrosa de todas as vocações. Quem disse isso foi João Calvino, né? Somente, né? Somente João Calvino. Um dos principais reformadores, João Calvino, na minha opinião, o principal, né? É claro que cada um tem a sua importância, mas o João Calvino ele deixou um legado muito precioso através das Escrituras, né? De orientações gerais, de estudos, né? Escreveu comentários sobre vários livros da Bíblia. Menino bom esse, menino bom. Um rapaz dedicado. E ele tinha uma ideia, claro que era um homem, tinha seus defeitos, né? Como todos nós, mas ele tinha essa ideia de que o serviço público, que na época eles chamavam de poder civil, que era todas as formas como o poder era exercido através das autoridades constituídas, e ele entendia que todas essas autoridades, aquilo era uma vocação, né? E às vezes a gente vê que as pessoas acreditam hoje em dia, por um conceito errado do que é igreja, elas acabam valorizando mais aquilo que fazem dentro das quatro paredes de um templo ou de uma denominação, daquilo que a gente hoje chama de igreja física, que é uma igreja no sentido literal mesmo, aquele templo, aquela estrutura física. As pessoas acham que Deus se importa mais com o que elas fazem dentro da igreja do que o que elas fazem fora da igreja. E isso é uma ilusão, isso é até uma heresia combatida pelos apóstolos no primeiro século da era cristã, chamada de gnosticismo.
O gnosticismo que trabalhava com essa dicotomia de sagrado e profano, em que o espiritual é que tinha valor e o material não tinha valor, portanto, o que você fizesse com o seu corpo não fazia a menor diferença, o que importava para Deus era aquilo que você fazia com o seu espírito. Isso foi influenciando a igreja, e aí passou-se a dar-se valor apenas às aparências de piedade. Paulo combate bastante isso, nessa suposta aparência de piedade, mas na prática as pessoas não viviam nas suas vidas cotidianas aquilo que elas professavam como fé. Jesus também combatia muito isso. Aliás, no ensino dos fariseus. Nem existe mais, né? Imagina, né? Então, infelizmente, hoje tem pessoas que ainda acreditam que elas podem viver uma vida dupla, né? Uma vida fora da igreja, uma vida dentro da igreja, que Deus não se importa. Isso é errado. Deus se importa com tudo, com cada detalhe da nossa vida, e cada detalhe da nossa vida, cada área da nossa vida deve refletir os valores de Deus. Vou voltar aqui o texto novamente. Copia, escreve, porque leia tudo que você tiver sobre Calvino, é um grande pensador, né? Sim, sem dúvida. Um homem de Deus, ele viveu faz bastante tempo. Faz um tempinho já. Quem está em dúvida, não adianta tentar seguir o Calvino na internet, você não vai achar o Calvino. É tudo fake, os perfis que tem o nome dele ali, vai ser tudo fake. Mas tem quem gosta de ler algo, como dizeria meu pai lá nas antigas, com substância, alguma coisa com maturidade, profundidade, procure com ler, certeza. Né, as institutas, que ali tem pensamento profundo e revelador. Né? Com certeza. Mas deixa eu continuar um pouquinho essa provocação. Às vezes fica falando assim, mas eu não sou funcionário público, eu não sirvo. Eu creio que a nossa responsabilidade, eu como empresário, eu tenho que, primeiro, cuidar dos nossos servidores. Certo. Né? Como você já falou da outra vez, um agente do serviço de limpeza da nossa cidade, o professor, quem mais? Tem professor aí assistindo? Então, manda um oizinho para a gente aí, que cidade você está falando? Quem mais servidor público que a gente conhece? Servidores públicos, nossa. Tem agente funerário. Aqui o coveiro lá você chega lá, às vezes, para sepultar um parente, né, algum amigo, vai estar lá o túmulo cavado, né, se for um cemitério público, que não vai ser um agente público ali, um coveiro que fez a documentação, responsável por documentar, por não misturar, né, as coisas, de colocar a pessoa, de repente, numa cova errada. Tem responsabilidades diferentes, claro, cada pessoa dentro da hierarquia tem a responsabilidade diferente, mas todos têm uma responsabilidade. Todos fazem algo importante. Tem o agente da justiça, na prefeitura, na saúde. Agente tributário, aquele que vem cobrar aí o imposto. Que faz a arrecadação. O mais amado do Brasil. Os Zaqueus da atualidade aí, ó. Eita, Senhor. Olha, aprendi uma sobre Zaqueu esses dias. Eu não sei. Zaqueu, depois que ele se converteu, ele vira um líder da igreja. Líder da igreja, sim. E o agente direto do apóstolo Pedro. Isso. Ele é um diácono na época, né? E ele segue, ele lidera, não lembro o nome da igreja, que ele lidera uma grande comunidade lá. Ele foi bispo de alguma das igrejas ali da Ásia Menor. Você que sabe aí, escreve aí nos comentários. Isso. Ajuda a gente a compartilhar esse... A gente tem... O Zaqueu era um servidor público, né? Era um servidor publicano que... provavelmente não muito honesto. Algum lugar que diz isso. Antes de conhecer Jesus, provavelmente ele não era muito honesto, né? O Mateus também era o pessoal do fisco ali, o pessoal da receita, né? Mas quando Jesus entra, o que acontece? Transforma, né? E é isso que a gente quer para você aí, que é servidor ou que quer se tornar servidor, né? Que Jesus entre na sua vida para que você seja um servidor público com princípios e valores de Deus. Ou seja, seja um servidor público com propósito. Tem servidor público que pode falar assim, mas eu sou uma pessoa honesta, mas eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa honesta. Quando a gente tem Jesus, a gente passa a olhar a vida e as pessoas por um filtro chamado amor. Eu acho que essa é toda o convite que Jesus faz, a transformação, o amor, o nível de amor que Jesus tem por nós. Sim. E nos molda, né, a sermos cada vez
mais parecido com ele. Então, quando sou um empresário, sou um dono de casa, sou um escrivão, sou um delegado, um policial, quando a gente começa a entender que nós podemos ter essa lente, vamos chamar de lente do amor, que Jesus trouxe ao mundo, né? A gente presta um serviço muito melhor, eu acredito. Né? Sem dúvida. Você tem, primeiro, aquele senso de dever de prestação de contas. Você sabe que a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos trabalhar não como se fosse para o nosso senhor, naquela época, o nosso patrão, o nosso chefe imediato no âmbito do serviço público. A gente deve trabalhar como se fosse para Deus, porque, no final das contas, é para Ele mesmo. Então, Deus é o nosso maior patrão, é aquele que está acima de tudo, é aquele que reina soberano, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, a grosso modo, no final das contas, tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. E a gente tem que ter esse temor. Eu vou prestar contas. Eu gosto bastante da parábola dos talentos nesse ponto. Né? As pessoas às vezes confundem. O talento não é o talento no sentido que a gente entende hoje, como um dom, como alguma coisa. O talento era uma moeda na época. Mas o contexto ali é de que a quem muito dado, muito será cobrado. Sim. Mas que todo mundo vai receber alguma coisa e que a gente vai prestar contas por isso. Então, Deus dá de acordo com as competências, de acordo com as possibilidades de cada um. Se Ele nos dá condições de produzir mais, Ele nos vai dar mais. A gente vai ter mais responsabilidades. Bom, o que ganhou 5 talentos, multiplicou outros 5. O que ganhou 3, outros 3. O que ganhou 1, ficou com medinho. Eu só tenho um, não vou fazer nada. Eu sou um coitadinho, eu sou o menor dos servos. Isso. Então eu não vou fazer nada pelo reino de Deus, porque... vou esconder aqui com medo, aqui, vai que eu perco o que o Senhor me deu. E Deus, Jesus deixa bem claro que... Eu só sei fazer isso, eu só sei fazer aquilo. A gente se acomoda, às vezes, com as situações, a gente fica com medo, às vezes, insegurança de dar um passo além, de dar um passo de fé, de sob a direção de Deus, tomar uma certa direção, prosseguir naquela direção, ter sonhos. E a gente, às vezes, fica acomodado ali, não quer sair da zona de conforto, aí enterra o talento. A gente vai prestar contas disso a Deus. Deus não nos deu dons e talentos para que a gente enterre. Deus nos deu dons e talentos para que a gente multiplique. A gente precisa multiplicar. Então, Ele dá conforme a capacidade de cada um e Ele não chama pessoas que são capacitadas, Ele capacita as pessoas que são chamadas. Então, você, meu querido, que quer se colocar como instrumento para a glória de Deus, para que Deus faça a sua obra através de você, seja através de um ministério direto na igreja, seja através do seu trabalho, das coisas que você vai fazer, faça isso, coloque diante de Deus esse propósito. Senhor, me capacita a fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Se você fizer essa oração de coração, é muito importante. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Porque é para a glória a Deus. O que é que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, né? Quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, se você trabalha, é para a glória de Deus. Se você serve na igreja, é para a glória de Deus. Se você posta vídeo na internet, que seja para a glória de Deus. Vou fazer um almoço para a família. Que seja para a glória de Deus. Tudo na nossa vida para a glória de Deus. Porque a gente tem esse dever de levar para as pessoas aquilo que aconteceu nas nossas vidas. A transformação, a bênção. A gente costuma dizer que quando algo é bom, a gente quer dividir. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente está aqui, porque a gente quer dividir com você essa alegria de servir a Jesus. Eu acho que tem um dia ruim, a Bíblia fala que sim. Todos temos. Tem as provações, tem o dia que vem o luto, o dia que a gente chora, já conversamos sobre isso aqui. Mas a grande diferença é que diz, se me engano, lá em Filipenses, que é a paz que excede todo entendimento, guarda nossa mente e o nosso coração. Amém. A gente vai passar pelo dia da dor. A gente vai passar o dia que a nossa prateleira da cozinha vai estar com um pouquinho de comida. Vai passar um dia que nós vamos ter a injustiça acontecendo com a gente. Vamos ser.
perto da gente, perdendo o emprego. Sim. Mas qual que é a diferença, então, que Jesus faz que eu passa por isso tudo? Né? A diferença é que ele vai estar comigo. Ele está comigo, independente da situação. E eu sinto paz, eu tenho a quem recorrer. Nem que seja para chorar no colo dele. Verdade. Né? E eu tenho, muitas vezes ele manda anjos. Eu sou prova disso. Passei por uma batalha muito grande na minha saúde, também nos meus negócios. Em momento nenhum, Deus me desamparou. Eu sinto paz, continuo sentindo paz. Nós temos experimentado na prática, é um dos motivos que eu estou aqui conversando com você, né? Por ter esse tempo de falar do que Jesus está fazendo na minha vida. Então, você tem assim, uma oportunidade, quando a gente está andando com Jesus, e a gente vai entender que, às vezes, a gente precisa buscar a presença do Senhor. Né? Como na nossa tarefa, eu tenho, às vezes, buscado com jejum. Né? Paro, e é uma ferramenta espiritual que Deus nos dá para que a gente possa deixar a carne, a nossa dependência do mundo, a dependência física do mundo, e buscar de todo o coração o Senhor. É uma forma de mortificar a carne, são as disciplinas espirituais. Né? A oração, a meditação, a leitura da palavra, o jejum, são ferramentas, instrumentos importantes de disciplinas da fé que a gente precisa exercer para crescer, para aprofundar nosso conhecimento, nosso relacionamento com Deus. Você estava falando uma coisa muito interessante, porque as pessoas às vezes acham que vida com Deus é vida sem problema. E, na verdade, isso é mentira. Mentira do Satanás mesmo, do inimigo. Porque não existe isso. Ao contrário, Jesus nos falou muito claramente que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que nós também, com Jesus, venceremos o mundo. José foi governador do Egito, mas passou muito tempo escravo, passou muito tempo preso injustamente, e enquanto isso, Deus o estava preparando para a missão de ser governador do Egito. A gente tem que entender que existe o processo de Deus. Moisés foi um grande líder, mas ele passou 40 anos como fugitivo. Então, a gente pensa que é só coisa boa que acontece com gente do bem, com gente. A gente entra em crise, às vezes, quando coisas ruins acontecem com pessoas que a gente acha que são boas, mas aos olhos de Deus, quem seria Daniel, então, na cova dos leões? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus estava lá, Jesus estava lá com ele. Jesus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, mas ele estava lá e ele era o quarto homem da fornalha. Então, Jesus não nos livra dos problemas, mas ele garante que ele estará lá conosco. E é isso, como você falou, a gente nunca mais, quando Jesus entra na nossa vida, nunca mais nós passaremos pelos problemas sozinhos. Nós sempre poderemos desfrutar da presença santa que nos traz paz à alma do Espírito Santo do Senhor. E a gente precisa entender que não sei se deve ser assim na sua casa, na minha vida, na sua vida, na minha vida, é assim, né? A santificação é um processo. Sem dúvida. Eu aceitei Jesus hoje e é maravilhoso esse dia, estou com o meu lugar garantido lá no céu, mas enquanto eu estou aqui na terra e eu sou agora cidadão do céu, eu tenho que desfrutar de tudo aquilo que Deus me colocou aqui na terra para viver, e Ele vai nos dar oportunidades maravilhosas, né? Sem dúvida. Para a gente repartir aquilo que nós recebemos, para nós testemunharmos, para nos celebrarmos com a nossa família, para nos servirmos na igreja, para comprar um carro novo, né? Ou postergar uma viagem bem de fazer, pegar aquele dinheiro e doar para missões. Eu posso viver momentos diferentes na nossa vida cristã, mas entendendo que aquilo é um processo. Santificação, processo, é um passo a passo. O perfeito vai vir um dia, né? Sim. Aquele dia que vai tocar a trombeta, nós vamos estar de frente com o grande eu sou, o meu Jesus, e ele fala assim, epa, esse aqui é dos meus,
Esse aqui tem meu sangue. Vinde, benditos de meu Pai. Esse aqui ó, fica aqui à direita. Esse aqui vem para cá, porque esse aqui tem meu sangue. Fica aqui à direita, fica do lado ó, fica direita aqui, ó, que aqui são as ovelhas. Esse eu comprei. Agora, do lado, eu não tô falando, pelo amor de Deus, isso não é política não, tá? Isso é Apocalipse, Até pelo sei. amor, isso aí, ó, isso aí é as últimas coisas, tá? A Bíblia fala sobre os julgamentos, que estiverem à direita, não tem nada a ver com direita e esquerda de política, não. Os que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai. E os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim. Mas isso não tem nada a ver com política, não. Pelo amor do Santo Cristo, não misture as coisas. Mas quando a gente erra, a gente peca, né? Você peca? Continua pecando? Sim. Infelizmente, sim. Infelizmente. E essa nossa... Aí tem gente que fala, não, mas eu continuo com vontade de fazer coisa errada, e às vezes isso é um dilema na vida de muitas pessoas, né? Mas é o que você falou, tem que mortificar a carne. Como é que a gente mortifica a carne? Com as disciplinas espirituais. O jejum é uma excelente forma de a gente mostrar para nosso corpo, para nossa carne, que mesmo estando com fome, nós não vamos comer. Mesmo estando com fome, eu não vou comer, porque eu não vou me render à minha carne. Então é uma forma de eu mortificar a carne. Eu estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem. Então a gente vai se alimentar espiritualmente, mostrar que o espírito é mais importante do que a carne. Aquele dia que a gente dedica para... Sem dúvida, a gente precisa fazer isso. Um nível mais profundo. O pastor Augusto de Nicodemos, ele tem uma ilustração interessante sobre a questão da santificação. Ele costuma dizer que a santificação é como você subir numa serra. Então você que já pegou seu carro aí, ou um ônibus, e já subiu alguma serra para uma cidade um pouco mais alta, você percebe que quando você está subindo, nem sempre você está subindo. Às vezes, subindo a serra, às vezes você desce um pouco também. Desce um pouco, depois sobe mais, aí desce um pouquinho, ou estabiliza, fica andando retinho, daqui a pouco sobe. Mas, no geral, você está sempre subindo. Mas, de vez em quando, você tem uma baixa. Essa baixa são as nossas quedas, os nossos pecados. A gente, na subida espiritual, nesse processo de santificação, a gente vai ter momentos em que a gente vai ter umas baixas. Isso faz parte da nossa natureza humana. É normal. É por isso que a gente precisa orar. É por isso que a gente precisa orar. Agora, o que eu não posso é descer mais do que eu subo, senão eu não subo. O que eu não subo a serra, eu não vou chegar nunca lá em cima. E ele fala também outra ilustração, que é da viagem. É normal você, numa viagem de 3, 4, 5, 10 mil quilômetros, você trocar o pneu? É normal. O pneu furou uma vez, furou duas, você trocou. Agora, você está trocando pneu de 100 quilômetros, é normal? Não é normal. Não. Então, no processo de santificação a longo prazo, é normal que a gente se caia de vez em quando, aconteça alguma coisa, né? Que nos leve a pecar, a gente vem pelo Espírito Santo, se constrange, se humilha, pede misericórdia, se arrepende, Deus perdoa. Agora, eu ficar caindo a toda hora, isso aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu não posso trocar o pneu de 100 metros, de 100 quilômetros. Você já pensou você ir daqui eu morei em Francisco Beltrão, então dá 400 e poucos quilômetros, quase 500. Imagina ir daqui para Francisco Beltrão trocar o pneu 5 vezes, homem. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse carro, com esse pneu. Tem alguma coisa errada. Agora, de repente, eu ia até lá e voltar, e aí ter que trocar o pneu uma vez, passou numa pedra, passou num buraco, alguma coisa, é normal. Então, nós somos pecadores. Não é que pecar é normal, mas como pecadores, infelizmente, vai ter um momento em que a gente vai errar. Mas se a gente faz mal, né? Faz mal, o Espírito Santo nos compele ali, nos entristece, a gente se arrepende e confessa, e a Bíblia diz que aquele que arrependido confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então nós não somos perfeitos ainda nesse mundo. Um dia nós seremos. É como Paulo diz, nós não somos o que seremos um dia. Um dia eu não sou o que serei, mas eu também não sou o que já fui, né? Aliás, é Agostinho que fala isso. Eu não sou, se eu não me engano, é Agostinho que fala isso. Eu não sou o que fui e ainda não sou o que serei. Porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Lá na glória, a gente vai passar um dia perfeito. A gente vai estar no momento de perfeição. Maravilhoso dia será. Maravilhoso dia será. Mas, por enquanto estivermos aqui nesse plano material, a gente vai passar alguns perrengues, lutas, provações, tentações, mas Deus nos dá a graça de jamais permitir que nós sejamos tentados
além das nossas forças e até mesmo provados além da nossa força, porque quando Deus nos prova é para nos aprovar, para nos fazer crescer. E se você conhece Jesus, não perca a oportunidade de compartilhar aquilo que ele tem feito na sua vida. Nós estamos aqui com o Jesus Pode, você pode compartilhar esse episódio aos seus amigos, para que mais pessoas também sejam impelidas a compartilhar sobre o amor de Deus, né? E se você também ainda não conhece Jesus, né? Você tem hoje sim uma oportunidade de orar a Deus e confessar e pedir para Ele vir morar na sua vida. É isso mesmo, é simples assim. Mas é importante você fazer. Tranca a porta do seu quarto, fecha a porta sozinho. Tá? Você e Deus. Você e Deus. E ore com sinceridade de coração. Do jeito que você sabe. Não precisa ficar repetindo palavras dos outros. Fale aquilo que está dentro, que dói no seu coração. Conte para Ele, para o Senhor, seu Deus, que criou você, que criou a mim, né? Para um relacionamento. E Ele quer que você aceite esse presente maravilhoso que é a salvação. Esse presente Ele quer te dar hoje. Hoje ainda Ele quer te convidar a ser filho amado de Deus, e ainda tem um presente que é maravilhoso, que é a salvação para uma vida eterna, com todos os santos e todos aqueles que o receberem como seu Senhor e Salvador. Tá? Verdade. Os filósofos gregos, eles costumavam dizer que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque quando você entra no rio, aquelas águas que passaram, elas nunca mais voltarão. Então você entrará, você saiu, voltou, são outras águas, é um outro rio que você vai estar entrando. Mas isso, apesar de ser algo interessante que nos leve a um sentimento e a uma reflexão sobre a brevidade da vida e como as coisas mudam constantemente, o mais importante não é a gente entrar no rio, é o rio de água viva entrar dentro de nós. A palavra de Deus fala, Jesus fala, quando ele se encontra ali com a mulher samaritana no poço, né, que ela foi pegar água ali no momento que ninguém ia, no sol quente ali, porque ela não queria encontrar com ninguém, ela tinha vergonha, ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade. E Jesus disse para ela, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então, água viva. Então, Jesus é aquele rio que não é um rio externo, ele é um rio interno. Quando a gente entra no rio externo, o rio não é mais o mesmo. Quando a gente entra na segunda vez. Mas quando Jesus passa no nosso coração, o rio de Jesus entra no nosso interior, não é o exterior que muda, é o nosso interior que nunca mais será o mesmo. Então, dia após dia, nós já não somos os mesmos. Nós estamos sempre crescendo, sempre amadurecendo, sempre em processo de santificação, de tratamento, porque o desejo de Jesus, o desejo do Senhor é nos transformar cada vez mais à imagem do seu Filho. Então, o Senhor quer que nós sejamos, espelhemos Jesus, que nós sejamos pequenos cristos, que nós sejamos imitadores de Deus, imitadores de Jesus. Essa é a nossa missão. Então, que a gente possa dizer como Paulo, né? Serem meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, que a gente possa estar imitando o Senhor Jesus, crescendo, sempre abençoando pessoas, nos deixando ser usados por Deus para abençoar, para transformar, através do Espírito Santo, a vida de todos aqueles que nós temos contato, daquelas pessoas que Deus nos dá o prazer e a oportunidade de conhecer e falar do amor dele. Essa tal oração que Deus responde rapidinho. Rapidinho. Olha, Jesus, me apresenta algumas pessoas hoje para eu falar do teu amor. Se prepare, que vai acontecer. Experimenta. Vai acontecer. Se você pedir a Deus, me dá a oportunidade de falar do teu amor, ele vai dar para você. E esteja pronto. A Bíblia também fala isso. Sempre esteja pronto a quem quer que lhe pedir, apresentar a razão da fé que há em vocês. Então a gente tem que estar sempre pronto para falar. Não precisa palavra bonita, não precisa teologia profunda. Todos nós sabemos falar aquilo que Deus fez em nós. Olha, eu era assim. Depois que Jesus entrou na minha vida, eu sou assim. Então foi isso que a mulher samaritana fez. Ela entrou na cidade e fez, olha, eu conheci o homem que conhece toda a minha vida sem nunca ter me visto antes. Não é esse o Messias? Então ela falou aquilo que aconteceu com ela. Ela não falou teologicamente, era o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Não, ela foi simples no falar. E as pessoas ouviram.
e vieram ouvir Jesus, e muitas foram alcançadas pela cidade mensagem, inteira foi correndo pelo testemunho. Então, faça o o mesmo, querido. Não precisa palavra bonita, não. Lembre que o apóstolo Paulo ele falava sobre isso. Olha, eu não usei eloquência, não usei grandes discursos, grande profundidade. Não, eu falei com a simplicidade, para que a simplicidade da fé fosse entendida, compreendida. E não pela eloquência de quem está falando, mas pelo poder da mensagem. É a mensagem que é importante, não é a gente que fala. Importa que nós diminuamos, que nós nos esvaziemos de nós mesmos. Né? Se eu não me engano, foi John Piper que falou que ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais de Deus, é Deus ter mais de você. Quanto mais você se entrega a Deus, mais cheio do Espírito Santo você é. Quanto mais você renuncia às suas vontades, sua carne, você é mais cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é nós nos esvaziarmos, nós nos tornarmos uma taça, um copo seco, para que o Espírito Santo enche e transborde em nossas vidas. Enquanto o copo estiver meio cheio de nós mesmos, o Espírito vai ter só metade. O copo está pela metade, o Espírito Santo vai encher metade. A gente precisa se esvaziar para que Deus, o Espírito Santo, possa nos encher completamente dele. Aí Amém. A gente vai ser cheio. É isso aí, gente. Mais uma vez, quero te agradecer, Fabiano. Você vai voltar outras vezes aqui. Vamos, estamos à disposição, né? Aí. Você vai voltar, sim, em nome de Jesus. Obrigado por compartilhar o que Jesus está fazendo na sua vida. Amém. É só um pequeno bate-papo hoje. Eu quero orar agora por a sua vida. Agradecer por esse dia. Deus é maravilhoso. Ele tem nos dado presentes, né? 86.300 minutos só no dia de hoje. Cada minuto, vida. Cada dia, né? E amanhã ele vai me dar mais, se assim ele permitir. Se assim ele permitir. Às vezes toca a trombeta e a gente vai embora. Aí, como diz Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Para quem o conhece. Para quem o conhece. Para quem o conhece. Se você não está preparado, esteja. Viu? Obrigado. Vamos orar, agradecer por esse dia. Se você tem algum pedido de oração, escreve aí nos comentários, coloca e eu vou estar sempre revisando aqui os comentários para estar orando. Tenho intercessores que estão já em compromisso, pessoas de oração, também estão orando por cada pedido aqui colocado no YouTube, nos comentários. Talvez você não precise se identificar ou colocar o nome de alguém ou por algum assunto. Nós vamos estar sempre orando e convidando outras pessoas a também serem intercessores por cada um desses motivos. Bom, vamos orar mais uma vez? Amém. Pai querido, santo, santo, santo é teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado mais um dia, Pai. Obrigado porque o Senhor salvou Fabiano, salvou a minha vida, Pai. Nos deixa um novo sentido para a nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdias, que não olha para nossas falhas, mas olha para o nosso coração e tem nos sustentado, Pai. Obrigado mais uma vez por cada pedido que está sendo colocado, Pai. Que o Senhor possa estar realmente olhar para cada um deles com amor e com graça, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, fique na paz de Deus. Obrigado, Fabiano. Um abraço a todos e siga lá nas redes sociais, delegado.fabiano, lá no Instagram, pode mandar mensagem. Um abraço da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estamos lá no Ministério dos Jovens Casais da PIB, no Ministério Café com Negócios e em breve o Ministério de Servidores Públicos. A gente vai estar lançando um curso aí sobre servidor público com propósito pela plataforma A Jornada, que vai estar aberta a toda a comunidade cristã e a gente, se Deus quiser, vai estar trazendo alguns servidores públicos conhecidos aí nacionalmente, pessoas que têm experiências para nos abençoar, para nos ajudar a crescer. Então fica o convite para você acompanhar as redes sociais, acompanhar a PIB também, para que a gente possa anunciar. Quando anunciar, você possa saber quando é que vai começar esse curso e possa também ser abençoado. Conte com a gente aí. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço a todos. Fique com Deus.